sintonia e o comentário dão as mãos. É a Montenegro FM 87.9. Nossa emissora, 100% da nossa terra. Essa é 100%. Bem, ouvintes e internautas, hoje nosso assunto vai ser sobre o GIGIM, ou Gabinete, né, de Gestão e Integrada Municipal. E, claro, associado a isso, vamos falar sobre segurança pública, até porque colhemos, assim, nas enquetes que a gente faz, poucas pessoas sabem desse gabinete, até porque foi instalado há pouco tempo, e poucas pessoas sabem a função. Então, para que não digam bobagem depois lá fora, né, eles entenderem como funciona e a importância desse gabinete. Eu quero primeiro, assim, antes de apresentar os nossos convidados, agradecer, né, mais uma vez, então, o nosso diretor da emissora, que fez, na minha folga, na minha férias, forçada, né, por problema de saúde, ele fez o programa por mim aqui, né, e correspondeu à altura. Quer me chamar, não? Quer me chamar? Sim, não, eu vou tomar. Então, agradecer e mandar um abraço para o Laércio, que é um ouvinte fiel. Cumprimentar o Cleito, hoje não está o Florencio Filho, aliás, daqui para frente o Florencio Filho começou novamente a trabalhar. Oh, coisa boa. Já pegou outro estágio e tal, então assim nós vamos ter sempre, né, um outro colega aqui. Hoje é o Cleito, que está ali como operador de som, técnico, sonoplastia, sonotécnica, que se diz, é uma palavra bonita, né? Isso aí, o Cleito, agradecemos, Cleito, porque sem o nosso operador a rádio não vai para o ar, né? Mas vamos lá, presente aqui para nós falarmos sobre o GIGIM e segurança pública, Major Giordano, na verdade, o nome assim é bem, né? Uma frase. É uma frase, né? Iber Augusto Lesina Giordano, né? Mas é o Major da Brigada, é o nosso já parceiro de emissora, né? Longa data, né, Florencio? Longa data, né? Desde a época dos bombeiros, né? Desde a época dos bombeiros. Eu me apresentei aqui só para dar boa tarde aos ouvintes, aos internautas. Eu me apresentei em Montenegro dia 1º de outubro de 2012. Então, de lá para cá, estive no Corpo de Bombeiros por 2 anos e meio. Depois, tive uma breve passagem pelo Comando Regional, auxiliando lá o Coronel Mantovani. E depois pedi e fui atendido para ir para o batalhão, onde estou há 3 anos e meio, um pouco mais até agora. Né? Então, é um grande prazer estar aqui trabalhando. Nós nos sentimos montenegrino, eu e a minha família, e por enquanto não tem proposta para nos tirar daqui. Que bom, que bom. Até pela tua atuação, antes de apresentar o nosso convidado, já para ter uma ideia, tivemos muitas parcerias quando tu estavas no comando lá dos bombeiros, inclusive com os escoteiros, com os bairros, mostrando os primeiros socorros, enfim, bacana delas. Vamos começar de novo, convidar o sargento Orlando, né, e voltar isso para os bairros, né. Mas, Ayrton, fica à vontade de cumprimentar os nossos ouvintes. O Ayrton, todo mundo já conhece, né, é um líder e presidente da UMAC. Ayrton, à vontade. Bom dia, Florencio, bom dia, Major Giordano, né? É um prazer estar com vocês aqui e um bom dia especial para nossos ouvintes. E aproveitando o ensejo, né? Eu vou sair daqui a pouco do programa, que nós ficamos até 13 horas, né? Possivelmente. Isso. E vou direto para o Muda Boi lá fazer uma entrega daquelas roupas colhidas pela comunidade. Lá. Isso é muito importante, né? O trabalho social é importante. Lá, né? Que o social... nós deveríamos nos preocupar bastante com o social, porque teríamos menos coisas ruins no dia a dia. Com certeza. Inclusive, deixar aqui para os nossos internautas e ouvintes que o programa veio com uma certa roupa nova, um sistema um pouco mais dinâmico, né, nesse meu retorno, e o Ayrton, como presidente da UMAC, uma entidade que reúne as associações, vai fazer muito parte desse programa, tá, Ayrton? Tu é uma pessoa que, na hora que eu faltar por alguma razão, porque eu estou no meu tratamento ainda, pode ter dias que eu não possa, já ficou aqui o Ayrton para mim, né? Porque tá na suplência ainda. Está na suplência, porque é importante, assim, né? Em função do programa, né, Giordano e Ayrton, ser um programa de cidadania, um programa comunitário, um programa que está ali para mostrar para a comunidade, para aqueles principalmente que não, né, mais humildes, enfim, mostrar os seus direitos, como procurar os seus direitos, o que pode fazer ou não, e, claro, os deveres também, porque, né? Sim. Mas os deveres a gente sabe que ele é compulsório, né? Esse a gente não cumprir, vamos nos cobrar de qualquer jeito. Há quem fiscalize e cobre. E os direitos muitas vezes ficam só no papel, para a pessoa não saber como recorrer a eles. Então, essa é a finalidade do programa. E como o Ayrton é presidente da UMAC, a UMAC reúne as associações,
a ideia é que as associações procurem o MAC, se unam ao MAC, para que elas possam fazer parte também desse programa, possam trazer os problemas do bairro, enfim, para dentro do programa, né? E sempre procurar através da UMAC, onde vai ter muito mais força. A união faz a força. Mas vamos lá, Jordano, vamos começar com o Jordano. Só primeiro nos fala para os nossos ouvintes internautas o que é, na verdade, o gabinete de gestão, né? Integrado, né, municipal. O que é esse gabinete, né, para que as pessoas entendam a finalidade dele? Bom, primeiro dizer que é um grande prazer poder estar falando desse tema, né, que é mais, assim, um desafio que a gente foi, algo a mais que a gente foi desafiado, né, pelo prefeito. Um grande prazer estar liderando aquelas conversas lá. E o GGI, ele principalmente em função da segurança, mas ele também tem o caráter de resolver outras questões que influenciam na segurança. Então, segurança indireta. De forma direta, né? Alguns efeitos colaterais, coisas assim, que vão, no todo, são segurança também. E então, o gabinete, ele reúne entidades, quase todos os setores da prefeitura, e entidades como a UMAC, CDL, ACI, então tem vários segmentos da sociedade que tem assento junto ao GGI. Na verdade, sociedade civil organizada. Força viva da comunidade, né? Então, esses setores se reúnem, isso eu faço questão de frisar, quase toda reunião eu me lembro de dizer, pessoal, as pessoas que aqui estão, elas são parte da solução, mas também podem trazer as questões a serem debatidas, as questões a serem resolvidas. E aí a gente vai ver se é aqui o fórum para ser discutido ou não, e sim dar o encaminhamento para o setor. Mas o principal é o seguinte, que estas pessoas, aquelas entidades se reúnem, os representantes das entidades se reúnem para resolver os problemas que são multidisciplinares, que não é só uma ação de policiamento que vai resolver. Porque o policial vai lá, faz a intervenção, bom, mas e o andamento daquela questão, onde quem é que recebe, a continuidade daquela ação. Então, são várias questões que têm esse caráter que a gente precisa de uma ação do hospital municipal, uma ação da guarda municipal, uma ação do pátio da prefeitura, Ministério Público, né? Então, é importante que a gente consiga conversar com as entidades, porque é tão mais difícil quando a gente pega um problema e vai de porta em porta, o que tu pode fazer? Então, quando essas pessoas estão reunidas no entorno de uma mesa, todos já estão ao mesmo tempo avisados do problema, todos estão pensando numa solução e qual a parte que eu posso interagir, qual a minha parte de solução para aquela questão. Então, assim, a gente tem a grata satisfação de ver pessoas que foram colocadas lá como representantes de seus órgãos, pessoas interessadíssimas em resolver essas questões, né? Então, a disponibilidade dessas pessoas, o compromisso dessas pessoas é algo assim que eu faço questão de mencionar, porque, mas quem é o Jordano para levantar essas questões, né? Olha, eu vou como cidadão, como representante da minha entidade, que é a Brigada Militar, e, por sorte, a gente consegue conversar com as pessoas, encontrou pessoas com a mesma identificação de pró-comunitário em favor da sociedade, que querem achar soluções, né? Exatamente. Porque a gente sabe que está cheio de gente do contra. E, por graças ao meu bom Deus, não apareceu ninguém lá do contra, ou se está elencado, não se fez presente, né? Ou pelo menos não se manifestou, né? Não teria capacidade ou a cara de pau para ir numa pauta tão, sabe? Eu vou aproveitar até, assim como o Major fez essa explanação, que é esse gabinete, né? E ele falou muito bem, dizendo assim que não é a segurança pública direta específica, mas também aquilo que causa, o que pode, direta ou indiretamente, se envolver em segurança pública. E então eu vou puxar dois
comentários aqui, dois itens, depois a gente continua, né? Mas que eu Claro. acho muito importante. Um deles é que ficou com esse gabinete também, foi discutido esse gabinete em algumas reuniões, sobre poluição sonora e perturbação do sossego público através de equipamentos de som. Isso eu recebi muitas reclamações, a gente como imprensa, quando se faz uma enquete nas ruas, as pessoas comentam. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, Major, sobre isso, né? E aí o Ayrton como marca para reproduzir isso lá fora, para multiplicar isso. E outro assunto que eu acho importante, que nós tivemos, inclusive, com o Major lá em São Leopoldo, então a gente fala sobre os animais de rua, algumas coisas que nós não sabíamos, e eu não sabia, e a gente aprendeu muito lá em pouco tempo, e é importante que a comunidade que esteja nos escutando saiba realmente, né, algumas questões sobre a lei sobre animais de rua. Eu, aí, como o MAC, também multiplicar isso junto às associações. Bem importante. Então, são duas coisas bastante importantes. E aí vai dizer, mas isso tem a ver com coisa de segurança? Tem, se eu brigar com o meu vizinho, daqui a pouco nós atracamos lá, e a segurança pública, né? O som incomodando, daqui a pouco vai para as vias de fato e acaba virando, né? E o animal também pode ser uma questão, até por uma questão de doença, por uma questão de bravio, enfim, é segurança, diretamente ele é segurança. E o gabinete esse também tratou disso e está encaminhando isso aí, a gente está aprendendo muito, eu principalmente aprendendo muito com isso, né? Então vamos conversar um pouquinho, vamos pegar primeiro um pouquinho sobre poluição sonora e ao mesmo tempo perturbação do sossego, porque as duas coisas estão muito juntas, é questão só de né? E questão de horário, que as pessoas acham que tem horário para isso, as pessoas acham assim, ó, que se ela está dentro do terreno dela, da propriedade dela, ela pode fazer o que ela quer com o som, porque lá manda ela. Nós vamos conversar um pouquinho, Major, fica à vontade. Isso é um pouco mais do que segurança, né? Isso aí, assim, é uma questão muito básica do direito. Do direito. Onde o meu direito começa e termina o teu, né? Então, assim, como assim, se eu posso fazer dentro do meu pátio o que eu quiser assim, então tu mantém o teu barulho dentro do teu pátio também, né? Não deixa sair da tua casa, né? Porque tá dentro do meu pátio. Poxa, não é tão simples assim, não é tão simplista assim, né? Eu enfrentei situações uma vez em Estância Velha, quando eu comandei lá, que eu morava da Praça Central, morava 2, no máximo 3 quadras da Praça Central, e aí se juntavam os rapazes, o pessoal se juntava ali em torno da praça e cada um tentava ter o som do carro mais alto que o outro. Ou seja, o jornal, na verdade era novela, né? Mas eu digo que o jornal a gente não conseguia assistir, não conseguia conversar dentro de casa. Eu brinco que eu não conseguia escutar o meu pensamento dentro de casa. Tão forte que era, tanto barulho que era. Então nós fizemos algumas ações, algumas atitudes antipáticas para aquelas pessoas, mas que assim, o entorno ali, que mesmo que se fosse uma área central, seja comercial, mas tem muitas residências. Claro. E não é para aquilo ali também, agora porque é uma área central, porque é comercial, porque não tem comércio à noite, como assim, né? Então tudo é permitido, então essa delimitação do direito é importante de saber que eu tenho direito, sim, mas o teu direito termina onde começa o meu. Isso é uma coisa fundamental. E aí existem também leis, né? Que a gente deve obedecer, né? Até porque as pessoas... A lei regula e pronto. Eu escutei muito da Rússia, mas a partir... Até às 10 eu posso botar o volume que eu quero, depois das 10 é que existe. Não, nós sabemos equívoco, que não, né? É equívoco, né? Pode ser... Acho que ela atinge até 80 decibéis, né? Algo assim, 80, 85. Não, a lei mesmo, veja bem, a lei mesmo, dentro da pessoa que está sofrendo a perturbação, durante o dia é 50 decibéis. Olha só. Isso é lei, 50 decibéis, mas não lá no pátio do vizinho, vamos dizer que está incomodando, mas no teu pátio, na medida do teu pátio. É onde é 50, e após as 10, 40. Após as 10. Então tem que baixar mais ainda, né? Então, então isso aqui é a lei, né? Até porque tem que ter um parâmetro, porque as pessoas às vezes podem se sentir incomodadas e o som não está incomodando, é porque ela está irritada. Então a lei tem que ter um parâmetro. E o parâmetro aí é justamente isso: 50 decibéis até as 10, às 22 horas, a partir das 22 horas, 40, mas a medição tem que ser feita a pessoa que está sendo perturbada, ou seja... Né, no meu pátio lá. No teu pátio, não no pátio de quem está produzindo o som, no teu pátio.
E há diferenças, né? Depois o comandante pode falar aqui, o nosso, que é presidente do conselho também, né? Do gabinete, aliás. Sim. É presidente do gabinete de integração e é, claro, subcomandante da brigada. Isso, hoje, é. Né? Então, aí, Tassi, só comentando que deixa tu falar. Então, isso é importante, porque existe também a diferença entre perturbação pública e poluição sonora, que já entra até na Secretaria de Meio Ambiente, Sim, entra aí sim. O problema é mais sério ainda que a perturbação pública. E ela se agrava mais porque ela incide no quesito saúde, né? Justamente. Estresse uma pessoa estressada. Já foi lá e pediu para que baixasse, de repente ele chega a vias de fato assim. Bem rápido, né? Bem rápido, né? Aí, mas como aconteceu? Pô, o cara vem pedindo desde o ano passado. Cara, escuta o teu som aí, mas eu tenho criança pequena, tenho a sogra, eu sei quem é a minha esposa, ou eu mesmo. Nós temos um infeliz exemplo, Ayrton, recente, uma dia, tragédia ali em Triunfo. Justamente. Né? Que a motivação iniciou por isso. Então imagine só que absurdo, né? Depois, mas começou por causa de barulho. Por causa de barulho. Então, assim, são coisas assim que a gente não imagina a repercussão que pode ter, né? A pessoa estressada, o nosso QI ele é variável já, né? Já é variável o nosso QI, sim, né? Já tá numa e situação, aí tu tem aquele recorrente, aquilo ali, de repente sai o que o Major acabou de dizer. Importante, né, que também é uma pergunta que vem sempre, a gente conversa, a Jordano na rua, e as pessoas falam uma coisa, então, agora vai se falar não como no gabinete, né, como presidente do gabinete, mas como representante da brigada. O que as pessoas se queixaram muito para mim, e eu tenho dito para elas, então gostaria de reforçar isso, é que quando elas chamam uma viatura, a viatura não vem. E então eu digo assim, eu faço uma pergunta, mas você chama a viatura para ela vir aqui acalmar o barulho, ou você vai representar junto ao Ministério Público? Né? Vai fazer o BO, vai fazer o registro? Ah, não, mas eu não quero me incomodar com o vizinho. Então, eu gostaria que o Major explicasse, né, por que muitas vezes a viatura não vem, porque se ela vem embaixo, depois ela vai embora, levanta o som de novo, e ninguém, né, quer representar. E ela representando, se eu não me engano, nós temos aí exemplos, de que se eu representar, no momento e a brigada ir embora, eu representei, assinei lá, que vai ir para o fórum depois, vai ir para o Ministério Público, se o vizinho levantar de novo, ou quem perturbar, voltar com aquele som alto de novo, e a brigada tiver que voltar lá de novo, ela pode recolher o som, me parece, mas aí fica à vontade do... Olha, eu tenho que verificar essa situação, assim, eu não tenho bem certeza disso, Florencio. Eu até teve caso na televisão que passou do pessoal recolhendo o som, por já ter BO. Pois não tendo, não. Se eu disser qualquer coisa, eu vou estar... De fato, não sei. Mas, assim, sobre o barulho, até essa questão que menciona sobre... representar ou não, né? Nós temos duas situações. O barulho que já aconteceu e está acontecendo, eu vou lá, ligo para a brigada. Quando a brigada chega, já baixou o volume. Neste caso, é mediante a representação. E ela não assistiu, ela não foi flagrante, né? Exatamente, não é um caso flagrante. Não, o agente da autoridade policial não presenciou. Então, depende de representação. Aquele que a brigada chega no local e percebe, consegue constatar, esse não necessita de representação. Isso é importante. É uma ação pública incondicionada. Tá? Então, isso é uma coisa importante, assim, os meus brigadianos lá vão me incomodar lá, porque eu estou dizendo isso, porque é um dever nosso. Não adianta eles se eximir. Porque é um crime, tá dentro do... Mas tem a outra questão também, que eu digo, olha, eu apesar de gordinho, careca, eu acho que eu sou bonito. Porque muitas vezes a pessoa chama, não, é que der só um susto. Pois é, mas a guarnição dos feios já saiu do serviço, tá só os bonitos hoje. Como assim chamar para dar susto? Né? Não faz sentido. Então as pessoas têm que se conscientizar. Eu faço essa colocação jocosa, engraçada, comédia, mas aqui é para gravar. Como assim tu vai chamar uma viatura para dar um susto? Né? Não, é uma questão. Isso é uma questão legal. Isso é um serviço público. Isso envolve dinheiro, de impostos. Como assim eu vou chamar para dar um susto? Ou você se manifesta ou não, né? Eu também. Daqui a pouco isso está beirando o trote. Claro. Né? Então, primeira questão, vamos nos conscientizar do serviço público. Mas eu chamo e não vem. Olha, é devido a tantas coisas que a gente atende.
Eu sei que as pessoas reclamam que chamou a viatura. Eu não vou dizer aqui, mas a nossa falta de efetivo é sabida de todo mundo. Né? Ainda mais nessa época do verão, que a gente acaba reforçando o litoral, e muitas vezes, não importa o quanto é a nossa falta aqui, nós temos que mandar igual. Então, por favor, nos entendam também. Não é só para o Major. O senhor colocou que se der o flagrante, né, daí a Brigada Militar, ela envia para a Polícia Civil direto ao MPE. Não, vai sempre para a Polícia Civil. Sim, porque é a Polícia Judiciária, né? Polícia Judiciária. Daí, então, dali, com o flagrante, está constatado o delito, o acontecido. Não, mas e aí a representação já está... Só um pouquinho aí, deixa eu separar as coisas. É que este flagrante, mesmo que seja flagrante, a pessoa vai responder como é que se diz, um TC, mas neste caso não precisa de uma parte ofendida estar presente para fazer o TC. Isso a própria Brigada Militar vai fazer para a pessoa. Ela constatou e faz a ocorrência ali normal, e isso será encaminhado ao fórum normalmente. Só para ser chamada no fórum, sei lá. Exatamente. Não é uma situação assim que, não, eu vou pegar a pessoa lá e vou direto para a DP com ela. Não, pode ser feito no local. O importante, né, Ayrton, claro, a gente deixar aqui bem claro, pessoal, até porque a gente vê que tem muitas pessoas exaltadas, muitas pessoas passadas, né? Então, o importante é o primeiro passo, até na própria lei é dito isso, né? Se lê a lei lá do perturbação, vai dizer, o primeiro passo é tentar uma conciliação. É o vizinho for lá, não chamar direto, já providenciar primeiro, tentar conversar, não brigar, conversar, olha, estou com problema, o som está muito alto, dá para o senhor dar uma baixadinha, dá para o senhor dar uma... E o contrário também é verdade, né, Florencio? O que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, vai fazer uma festa na tua casa, vai chamar os amigos, olha, sabe que vai passar um pouco do... Sim. Né? Vai os vizinhos ali, vizinho, o senhor não leva mal, mas hoje eu queria lhe dizer que eu vou ter uma festinha. Poxa, tu conquista teu vizinho. Né? O senhor me desculpe se a gente passar um pouco, nos avisa lá. Isso. Né? Mas até o vizinho vai ficar um pouco mais tolerante. Claro, exatamente. Um pouco mais tolerante. Porque senão é só um desaforo, né? Claro. Mas o cara não tem noção, tio. É verdade. Né? Então, se tu vai lá, mas não é todo dia, não é, né? Claro. Uma vez que outra, uma vez por semana, sei lá, claro. Qual é a tolerância que a gente vai conseguir, né? Claro, mas pelo menos se a gente conversar, vizinho, aquele que sabe que tem mais isso, tu tem que entender que vai perturbar o outro, né? Com certeza. Tem que entender que vai perturbar o outro. Não, mas eu tô na minha casa. Poxa, não é assim. Então, eu tô no meu carro, não me atravesso na frente, eu vou passar por cima. Como assim? Não. Bem isso. A pessoa não é interditada, ela sabe o que ela está fazendo. Claro que sim, perfeito. Claro que sabe. Olha, eu olhei uma coisa agora aqui que me assustou um pouco com o nosso vizinho aqui, né? Então, a gente está no programa, né? Desculpe, mas também é que tem uma tela de TV em que a gente também vê a notícia. Eu vejo algo aqui que muito triste de um comandante de um país vizinho, né? Bloqueando a ajuda humanitária aos seus... ao povo dele. O povo a gente sabe que está vindo todo para o Brasil. Sabe esse parentezinho já falou? Triste, está vindo todo para o país. Jordano, está vindo muitos para o nosso Brasil. Nós estamos recebendo aqui. Estamos recebendo já aqui no Rio Grande do Sul. 30 mil ou mais deles. E pessoal que vem com fome e tudo, e agora ele recusando uma ajuda comunitária, dizendo que o pessoal da minha igreja estava se reunindo, nós estamos cada um dando da sua parte lá. Uma coisa óbvia, né? Nesse verão, as pessoas precisam de um ventilador. Né? Vieram morar aqui e vêm com a roupa do corpo, muitas vezes. Então, tudo que a gente puder auxiliar essas pessoas, a gente tem que auxiliar. Mas tomara, viu, Ayrton e o Major ajudando, que isso não termine em conflito armado ainda. Lá na Venezuela. Tomara que não, porque são irmãos, são, né, um país, o povo em si. Tem, então... né, como a gente tem no Brasil, né, onde só no Rio de Janeiro, lá foram 12 ou 13 mortos, né, guerreando entre si, né? Entre si. E a brigada militar no meio, lá no fogo cruzado, com armamento, hein, Major? Com armamento, desculpa, nossa, mas eu tenho que dizer, né? Não vou pedir desculpa, às vezes é inferior que muitas vezes a nossa brigada ela não tem o armamento para fazer o confronto, né? Com altura.
É que o nosso armamento ele é para proteção, né? Ele não é um armamento de ataque. E eles têm ele é um armamento de defesa. Então ele tem que ser muito bem calculado, muito bem projetado para atingir tão somente aquele que nos afronta, aquele que é necessário o revide. E o marginal, ele pega uma pistola que é de ação. Ele não depende de verba pública para adquirir equipamento. Não, mas eu digo mais, mais no sentido de como ele vai usar. Sim. Ele pega uma pistola que é de repetição, modifica o sistema ali e deixa ela de automática. Porque a hora que ele estiver fugindo, estiver correndo, ele aponta para trás e dá a rajada. Não quer saber quem vai pegar, por isso. E o policial não, o policial tem que atirar um por um, porque ele tem que saber onde vai cada munição dele. Para evitar que o inocente seja atingido. Então, o bandido não tem inocente. Então, por exemplo, uma metralhadora, como a gente diz, né? O fuzil, ele pode ter rajada. Nós não utilizamos rajada, porque a rajada ela não é controlável quanto tiro a tiro, né? Claro. Mas vamos lá. Então, sobre o som, nós já vimos que existe leis, existe, né? A pessoa, como disse o Major aqui, se a brigada chegar e o som estiver alto, ótimo, tudo bem. Se não tiver, a pessoa representaria, aí precisa representar, né? Porque não houve flagrante. Então é importante que as pessoas se respeitem mais, só isso. Uma questão de respeito um com o outro, né? Essa semana falando em respeito, eu até liguei para o André aqui, né, de manhã no programa dele, um acontecido e uma coisa que vem gravíssima, que é o condutor de bicicleta, né, subindo o Ramiro em cima da calçada. E aí eu presenciei, Major, Florencio e ouvintes, um cidadão, um 20 e poucos anos, ele, em frente ao oba-oba, ele enfiou a roda dianteira em meio às pernas de uma senhora, já uma anciã, e sabe, ainda ficou, sabe, com cara de macho ainda, né? Razão, né? Então, assim, é uma coisa que devemos começar a pensar, que não deve, porque veículo, tanto que a motor não sobe a Ramiro, e muito menos em cima das calçadas. Sabe? Muito menos isso. E aí acontece. Porque ele é um veículo de tração. Se tu parar 10 minutos ali, tu tem 5, 6 conduzindo bicicleta em cima da calçada, Ramiro assim. Eu não sei o que é pior, se é Ramiro assim, pela calçada ou pela rua, né? Pelas duas, as duas. Se ele está na via, né, além do passo veículo, vai provocar provavelmente um acidente. E o abuso que é a mulheres, a senhoras, com criança e idosos, enfim, todo geral. Agora deixa eu desviando de uma bicicleta em cima da calçada. Deixa eu contar um ponto para você assim que sempre me trouxe preocupação. Hoje eu passo bem menos ali pelos bombeiros, né, do que na época que eu morava lá. Quem vai eu acho que é Padre Rambo ali na lateral. Quando vai chegar lá na Ernesto Pop, volta e meia, uma vez por semana pelo menos, a gente tinha que cuidar muito quando parava na esquina para ver se não vinha algum menino de bicicleta pelo costado, na contramão, e entrava a milhão ali na Padre Rambo. Esquina ali acertava a pessoa. Então, mesmo tu indo parar com o carro, daqui a pouco o menino vem, passa por cima do teu carro e te atropela. E aí, o motorista do carro vai se incomodar como se tivesse culpa. Sim. Né? No entanto, a gente sabe como é que é essas bicicletas, às vezes estão até sem freio. O freio é a havaiana, né? Então, aí desce ali, quando aparece um carro, e aí? É que não tem a regulamentação, né? Porque nunca houve, né? Porque a lei existe, mas não é regulamentada pelo município, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre animais, que é importante isso aí, né? O animal... Que pena que a gente não conseguiu levar o Ayrton lá naquela reunião, né? Seria muito importante. Nós vamos trazer ele para fazer uma palestra aqui para nós. Porque o animal, normalmente a gente pensa assim, e a comunidade pensa dessa mesma forma, e às vezes o administrador também pensa que animal de rua, né, Major? Animal de rua, né, abandonado na rua, é problema da prefeitura, do município, e não é, nós aprendemos isso que não é. O município não tem que recolher animal de rua, ele tem que recolher animal
doente, animal machucado, né, mano? Sim. Então, animal sadio, ele pertence àquela comunidade. Então, seria bem natural que a prefeitura pegue um animal doente, leve, trate e devolva para aquele bairro. E as pessoas entendem isso como uma afronta que Deus livre. E essa é a lei. Como assim? Né? Tu pegou, é tua responsabilidade, tu vai largar na rua de novo? Então... Eu estava fazendo, enquanto tu falava, eu estava fazendo uma análise assim, né? Assim como as árvores em via pública são responsabilidade do município, né? Infelizmente, ainda que algumas pessoas contestem, os animais são coisa para o direito, são res, né? Então, vamos fazer uma analogia, estou fazendo exercício aqui, claro, né, Florência? Dizer o seguinte, se uma árvore adoece, se uma árvore tende a cair e tal, quem é que tem a responsabilidade? É o poder público, seja em qual esfera for, né? Uma vez que a árvore está de volta, eu não vou deixar lá uma pessoa cuidando daquela árvore ad eterno. Então, terminou o cuidado, terminou a necessidade de alguém estar perto da árvore, podando, limpando, está resolvido o problema. E com o animal, na minha cabeça, funciona da mesma forma. Eu fui lá, resgatei aquele animal, tratei, cuidei, vou devolver ele para o ambiente dele, né? E aí surgiu lá nas nossas conversas, a gente teve, Ayrton, 1h30 com o secretário Anderson Freitas. É uma secretaria que tem lá em São Leopoldo, que trata disso. Específica para trato dos animais, proteção dos animais. E eles têm em torno de 300 cães, né? Hoje. Em torno de 300 cães no canil deles lá. Mas é cão abandonado, é cão cão com necessidade ou cão que está passando por lá. E aí se aprendeu muitas coisas assim que eu confesso que não tinha ideia. Primeiro, a responsabilidade da prefeitura, e é da prefeitura, é de ir lá socorrer aquele animal, tratar e devolver. E por protocolo do Conselho de Medicina Veterinária, uma vez pego esse animal comunitário ou solto em via pública, ainda que tenha proprietário e não cuidou, e não está solto, né? Não descuidou, seja lá por que for, ele passa pelo centro de tratamento da prefeitura e todos eles são castrados, são esterilizados. Então, assim, mas o meu cachorrinho, a minha cadelinha estava solto, eu me descuidei. Bom, isso é um risco que o senhor corre. Descuidou. Né? O animal foi lá, foi apreendido, foi levado, foi tratado, só que praxe, é um protocolo obrigatório ser castrado. Obrigatório. Então, se você não queria que seu animal fosse castrado, não o deixasse na rua. Não deixe para rua. E aí, depois que foi atendido, foi deixado foi tratado, que estava quebrado, foi atropelado, sei lá. Tinha proprietário, bom, mas nós não sabemos. Esse animal vai ser levado de volta para o mesmo lugar onde ele foi apanhado. E diz que teve uma repercussão, até nem vi, quando a Kombi do centro de tratamento deles lá da secretaria foi devolver o animal para a via pública, onde ele estava acostumado. Aí filmaram, olha só, a secretaria abandonando os cães. Mas a lei diz que não é guarda do município. Então, assim, e outra coisa que a Mariné, que esteve conosco lá do meio ambiente, né? A Mariné, fiscal do meio ambiente, esteve lá e ficou muito tranquila também. É porque eles conseguiram pacificar uma questão jurídica onde a prefeitura é demandada juridicamente a custear ração para animais de pessoas que muitas vezes são acumuladores, que tem uma compulsão por... 30, 40 cachorros no seu pátio. Sim, isso já aconteceu aqui. O Ministério Público manda alimentar, a prefeitura alimentar aqueles cachorros. E aí o seguinte, olha, só um pouquinho, tem critérios para isso, tem que ver o porquê, tem muitas coisas nessa questão que devem ser esclarecidas, e vai se dar essa assistência para aqueles casos que realmente são obrigação da prefeitura. O que não é obrigação, bom. Ou seja, o Jordano quer juntar 20 cachorros, o problema é seu, você vai cuidar. Né, Jordano? Em síntese é assim, ó.
Tu é um acumulador de cachorro, tu tem 40, 50 cachorros no teu pátio. A prefeitura só vai assumir isso se tu for uma pessoa doente, constatada tu doente. Tu tens esse problema, né, de acumular, como a gente tem muitas vezes, de juntar porcaria e guardar em casa, né? Mas tem uma vírgula aí, né, Florencio? A responsabilidade também é dos parentes dessa também pessoa, dos né? parentes dessa pessoa. Inclui a família. É, a família. A família. Assim como, se não, num primeiro momento, numa assistência imediata, o poder público vai atender aquela pessoa, mas vai procurar os seus parentes. Vai atender aqueles animais, mas vai procurar os seus parentes também. Foi muito então claro, tem muitas né, coisas assim que a gente não tem ideia, né? Foi muito claro, Ayrton, assim, ó, a pessoa diz, não, mas aqui era uma senhora de idade, uma anciã, ela é sozinha, e aí ela morreu, ficou 40 cachorros no pátio dela. O município tem que assumir, não, ele vai procurar parentes dela, alguém vai herdar essa propriedade. A casa, enfim, ou que seja lá a dívida, então herda junto os animais. Eu não sei se em Montenegro foi instituída uma lei municipal para a MOGA, né? Eu não sei, aquela entidade que recolhia uma vez. Sim, até teve uma polêmica filantrópica. Filantrópica. Ela não é, ela é uma ONG, na verdade, né? Ela não é mas pública. Mas não foi criada uma lei municipal? O que tinha, o que eu vou dizer assim do que eu ouvi falar, não estou dizendo com certeza, mas o que eu sei é que a própria MOGA estava tentando um repasse de verbas da prefeitura para fazer esse atendimento para os cães e gatos e talvez até outros animais maiores. E quinta-feira esta agora, que foi a mesma data da nossa reunião do GGI, né? Nós tivemos uma sessão na Câmara. Eu vi as fotos. Onde estava se encaminhando a destinação, nem sei como é que ficou. Até não só disso aí, até de uma área de terra. Eles construíram um canil. Assim, ela mesmo sendo filantrópica, não cabe à prefeitura, daí a prefeitura entra como parceira, como parceria. É o contrário. É o contrário. Ela que tem que ser parceira do município. Quem tem que assumir juridicamente é o município. Isso nós esclarecemos muito bem lá com ele, porque ele disse o seguinte: uma vez que se repasse essa responsabilidade para uma entidade, muitas vezes a gente não vai, quase que demonstrado já pela prática dele, que vai se passar um número, um valor para essa entidade atender tantos cães, vamos dizer, e só que a gente não tem como fiscalizar e determinar as praxes dentro daquela entidade. Então, aquilo que seria exclusivamente para tratamento de animais doentes, para ração para animais que são obrigatoriamente responsabilidade da prefeitura. Até deu uma polêmica sobre ração uns anos atrás. E aí, o que acontece? Só que o Jordano gosta tanto de cachorrinho que ele vai gastar com fitinha para a orelha do cachorro. Né? Vai gastar com perfumezinho para o cachorrinho sair perfumado Só que isso aí não é a obrigação. Entende? E aí é o seguinte, então a prefeitura vai repassar para essa entidade, que seja assim, o que o Freitas lá, o Anderson Freitas chutou assim, Montenegro, 20 vagas para animais que necessitam obrigatoriamente de tratamento. Então, a prefeitura passaria para qualquer entidade, que seja MOGA ou não, o valor é equivalente, aproximado, para esta atenção. Só que daí o Jordano que está lá, que é protetor dos animais, gosta e tal, vai fazer a proteção para esses 20 animais, mas, de repente, vai utilizar de outra forma. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai faltar o dinheiro para a própria ração, para o próprio remédio. E é importante, Jordano... E aí vai ajuizar contra a prefeitura que não repassou o suficiente. E aí, veja bem, né? E ainda continua sendo juridicamente problema da prefeitura. E continuará sendo uma obrigação objetiva da prefeitura. E uma coisa que é importante de passar verbo, isso me chamou muita atenção, a Jordana vai lembrar disso, que ele foi bem claro assim, ó. Por exemplo, a MOGA quer criar um canil e ela quer tratar lá com o veterinário, fazer castração, cuidar dos animais. Para que ela passe verbo, ou para que a prefeitura passe para ela essa área, ela já tem que ter 3 anos fazendo isso. Ela não pode começar. É o que diz o próprio Conselho Regional de Veterinário. Ela tem que ter 3 anos, e ele diz que se ela não tiver 3 anos de experiência ali fazendo aquilo, ela não pode, o município não pode. Eu vou chutar a lei, se eu não me engano, é 13.019, a legislação das ONG. Das ONGs, né?
Então ela precisa ter esses 3 anos, é uma coisa. Tá? Uhum. Então isso já não pode nem passar. Então ele foi bem claro. O ideal é que eles fazem lá. Eles também têm lá uma espécie de uma ONG que faz isso. A ONG é parceira da prefeitura. A ONG passa para a prefeitura. Porque a gente tinha uma ideia de que assim, não, o São Leopoldo resolveu isso com o apoio da Unicinos, que teria veterinária lá. E aí eu perguntei para ele, tá, mas como é que é essa parceria? Como é que, né? Não. Aí ele nos deixou bem claro o seguinte, que seja a universidade, seja o hospital militar, seja o que for, né, algum representante da UMAC, Sim, que gosta de cavalo, gosta de cachorro, sim, ele vai ser parceiro, não vai recair para ele essa responsabilidade. Então, estas entidades que quiserem somar, show de bola, pode vir. Não tem problema. Agora, a responsabilidade efetiva continua sendo da prefeitura. Então, é o tipo de responsabilidade objetiva que eu não consigo transferir. Eu posso dizer, é que nem eu falo dos militares lá, né? Eu deixei sob responsabilidade da sua viatura. Mas eu emprestei para o fulano ir lá, mas a responsabilidade é tua. Né? Então, essa responsabilidade objetiva da prefeitura, ainda que ele diga assim, não, mas o motorista foi fulano de tal, sim, mas o responsável é tu. Então, na hora da justiça cobrar, não vai cobrar, seja a Moga, seja quem for, a justiça não vai agir contra eles, vai agir contra a prefeitura, que é o responsável efetivo. Outra coisa que foi bem claro também, que chamou também bastante atenção, porque as pessoas não ficaram chateadas, a própria Moga, se o município ligar alguma coisa, é que assim, eles têm um projeto de castração, por exemplo, certo? O próprio município quer lançar um projeto de castração dito pela própria Marielle, né? Marinéia. Então, ele deixou bem claro lá, existe lei para isso, não pode, para haver castração, né, partindo de uma ONG, do próprio município, tem que haver esse projeto tem que passar pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esse tem que aprovar, assim como se ela for fazer um canil lá e for fazer castração desse canil, né? Enfim, tratar de animais canil, esse canil tem que passar todo esse projeto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. E eles têm que aprovar, e diz que os requisitos são muitos. Exatamente. Muitos. Tem que aprovar, senão não pode fazer. Não, se castrarem sem essa aprovação, esse veterinário pode até perder ou receber uma repreensão, enfim, do Conselho Regional de Veterinário. Né? E não pode ser, inclusive, de graça. Exatamente. Que nem os advogados, não pode ser de graça. Nem que cobre R$1, mas tem que... Não, tem um mínimo. Se eu não me engano, é R$50. Tem um mínimo. Assim, Tem algo que é para não prejudicar, enfim, né? Em particular, agora, eu acho que o veterinário está cobrando em torno de R$200. Até mais. Depende do tamanho do animal. Mais barato, se é fêmea, depende da fêmea, daí fica nessa faixa aí, 100 e poucos a R$200. Às vezes até falar em 280. Depende do peso do animal também, né? Isso, Que bom que esse pessoal venha aqui, né, para esclarecer, a gente conversar mais. E, se Deus quiser, eu quero estar presente, né? Até porque a prefeitura, dito por ela na reunião, de que a prefeitura tem várias ações do Ministério Público, e muitas delas é fácil de resolver. Já estão sedimentados, só tem que ter o caso julgado lá para utilizar. Até porque, nesse caso, como disse o Jordano, tem casos que já virou jurisprudência. Eu fico, às vezes, chateado, né, o Major e Clarence ouvintes, quando que tem uma lacuna dessa, ou algo assim, né, que a gente pode resolver ela amanhã, aí deixa amanhã, aparece outra, aí quando tem um saco de problema... Mas tem uma coisa, Ayrton, que nós percebemos, o Major deve ter percebido lá, nós que estivemos lá, me chamou muito a atenção, também percebi muito, ficou muito claro, que essa foi a primeira vez que vou fazer 70 anos que eu vejo uma secretaria ser estritamente técnica. Sim. Estritamente técnico. E detalhe, né? O secretário, que eu primeiro julgava que fosse um veterinário, não é. Não é um advogado. É advogado. Ele sabe fazer uma ata. O que me chamou a atenção é como ele disse, ele várias vezes fazer uma ata ele várias vezes bateu de frente com o próprio gestor. Ele é CC, veja bem. Ele é o secretário, ele sabe o que ele está fazendo. Mas aí que está. E aonde está as leis, aonde está? Como ele ganhou causas assim que consideraram perdidas, né, e ele ganhou, e isso para o município foi uma economia muito grande,
o próprio gestor passou a acreditar no cara e disse, não adianta ter. Com um cara que é técnico, não tem como argumentar. Assim deveríamos ser os nossos ministros, né? Sim. É técnico. É. Não político, né? Porque... eu particularmente acredito que até agora as escolhas têm sido assim, né? É política. Aquela cartilha que é minha e não é a mesma do Florencio. Mas o que está na minha cartilha, o Florencio pode berrar o tempo todo pedindo, não está na minha cartilha, não vou te fazer, pronto. Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais assim, Jordano. Enquanto a gente falou um pouquinho sobre os animais, falou um pouquinho sobre... Nosso tempo está indo, né? Sobre animais, falamos sobre o barulho que está dentro do gabinete. Mas eu gostaria, assim, que tu nos desse, Jordano, até porque, como presidente do próprio... Né, secretário executivo. Secretário executivo, o presidente... Eu falo presidente, na verdade, é de conselho. Que o presidente é o próprio prefeito. O próprio prefeito é o secretário executivo. Né? Então, assim, como secretário executivo, eu sempre confundo justamente, até me perdoe os ouvintes, por causa dos conselhos, né, um pouquinho diferente. Lá é o gabinete. Lá o primeiro lá é o prefeito. É o prefeito, A autoridade mais alta no gabinete é o prefeito. Né? Já nos conselhos é diferente, é o presidente do conselho. Né? Mas, enfim, o que mais, né, cuida do gabinete, sim, pontua algumas coisas para nós, né? Sim. Eu pontuei cachorro, animais, eu pontuei, né, o som, mas eu sei que não vai ter tempo para isso, porque é muito amplo o gabinete. Né? Mas para que as pessoas tenham noção um pouquinho assim, para que serve esse gabinete, na verdade, né? A gente falou segurança, mas já viu que ele trata dos animais, nós tratamos de reuniões né? Aliás, uma das coisas que eu acho que dentro do gabinete que preocupa muito é justamente o uso de droga por crianças e adolescentes. Sim, estudantes. Isso até me passei na hora de tocar na questão do barulho, porque uma coisa que estava associada junto com a questão desses barulhos era a fiscalização do consumo de drogas e álcool pelos adolescentes, porque assim, o que a gente tinha paralelo com a questão do barulho ali em praça pública, nos postos de combustíveis que tem lá a sua loja de conveniência e atrai muita gente ali, era a questão da saída dos clubes, né, onde estavam acontecendo brigas aí, alvo quase que de uma arena, né? Onde quase não tivemos morte, mas muito próximo disso poderia ter acontecido. Então, esta fiscalização, e isso é uma coisa que eu anotei para tratar esta semana já com a brigada, é que a gente fica tentando ver onde é que o cobertor alcança, né? Porque tu puxa para um lado e descobre outro, né? E aí, assim, a ação, por exemplo, nos postos de combustíveis, a gente conseguiu uma atuação muito singela, assim, muito tranquila. Conseguiu ir aos poucos minimizar aquele problema lá. E agora a gente vai, já chamou os donos dos postos de combustíveis, chamou os gerentes e proprietários de casa noturna para uma conversa, informando que nós teríamos ações sobre a fiscalização de jovens consumindo bebida, se está dentro da lei, se não está. Então, é uma ação que a gente está programando para, em breve, fazer uma fiscalização um pouquinho mais dura, né? Muito bom. Então, teve um caso recente de um evento que aconteceria num local da cidade, aí a gente já cortou ele de raiz, como se diz assim, olha, não tem permissão, o lugar não está adequado para receber essa festa, e essa festa não vai acontecer. E era assim, a propaganda que veiculava na internet era para uma festa regada a álcool, drogas e outras coisas. Meu Deus. Nós temos aí uns minutinhos. Uma rave. Eu vou aproveitar e para não esquecer depois, eu falei que esse programa está sendo repaginado e se tiverem empresários nos escutando, já vou deixar aqui no ar, né? Esse programa ele é de utilidade pública, é um programa que aqui não existe nada contra, mas aqui não se fala em política partidária, e sim políticas públicas, é diferente, né? Então é um programa estritamente comunitário, estritamente é um programa de utilidade pública, um programa que leva esclarecimento para a população, mas é um programa que tem custo, né? E eu
Então, já vou deixar aberto aqui, é um programa que está pegando uma audiência muito alta, agora até com mudança de horário, tem recebido pelo WhatsApp muito disso. Que legal, agora eu posso escutar meio-dia, ficar mais tranquilo. Né? Então, deixar assim para os empresários, né, e pensando aqueles que querem patrocinar um programa de utilidade pública, um programa de cidadania. Aquele empresário que quiser, que nos procure, né? Pode me procurar aqui, Florenço, o pessoal me conhece, né? Tranquilo, lá pelo meu WhatsApp, enfim, eu também vou fazer visita para... Mas deixar claro assim, esse programa, isso é uma das coisas que não tinha, nós vamos sempre direto, 1 hora direto, mas nós precisamos, até pelo custo do programa, precisamos um patrocínio, né? Seja patrocinado. Então, nós vamos atrás de patrocínio e para o empresário é bom porque ele vai estar patrocinando um programa estritamente de utilidade pública. Não que os outros não tenham importância, claro que ele vai, né? Mas, enfim, né? É um a mais, né? É um programa de utilidade pública. Mas vamos lá, voltamos, eu fiz meu tranquilo. Voltamos ao nosso assunto, nós temos ainda 6 minutinhos ali. Então vamos voltar a esse assunto. Então, como eu estava falando sobre a bebida, né, a droga em si, mas não é só a bebida, é uma porta para o resto, mas a bebida bem altera a pessoa, né, psicologicamente, e as brigas às vezes saem por isso, né, a pessoa fica um pouquinho mais alta do chão já, né? Então isso também é uma preocupação dentro do gabinete, porque também faz parte da segurança pública, né? Então isso é importante. Uma das coisas que a gente escuta muito na rua, e a gente vai fazendo entrevista com o pessoal, é que as pessoas se queixam muito, mas elas não têm coragem de passar isso para a Brigada Militar, quando é de interesse, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, eu sempre falo, mas eu sou, né, mais uma autoridade como o senhor nos dizendo isso, né? Como a pessoa pode, porque eu sei que vocês não vão falar em efetivo, porque tem uma questão de segurança, mas vamos assim, nós temos poucas câmeras de vídeo monitoramento na cidade, nós temos pouco. Então, assim, o cidadão em si muitas vezes está presenciando coisas, né, que poderiam auxiliar muito na segurança pública, direto e indiretamente. E ele tem muito medo, continua muito medo, porque a gente sabe que realmente é perigoso lidar com isso, né? É quase um estado paralelo, o tráfico de drogas. Felizmente, aqui em Montenegro, nós ainda estamos bem longe disso. Talvez a brigada que vem aí, a Polícia Civil, que a gente vê que todo dia está pegando, todo dia está, né? Não está deixando de se infiltrar aqui, né, na comunidade. Mas, enfim, a comunidade tem muito medo e a gente vê que muitos sabem bastante, mas não passam para as autoridades com medo da represália, né? Como é que pode ser feito isso, Major? Qual é a garantia que a pessoa tem? Porque ela disse, eu vou ligar, eu só tenho meu celular, o Leão hoje está mais difícil. Aí vão saber meu número. Mas eu tenho... Como é que eu faço? Né? Eu não quero... Deus o livre, né? Porque a pessoa tem medo mesmo, a gente sabe disso. Quem não vai ter, né? Então, como é que pode fazer para auxiliar vocês, para a comunidade auxiliar a Brigada Militar? Olha, é bem simples, Florencio. Essa questão de ficar com o número, isso aí não acontece, né? Deixa isso bem claro, porque as pessoas têm muito medo. Se eu estou fazendo uma denúncia, eu não estou querendo agir eu contra a pessoa. É aquela questão da ação pública incondicionada. É um dever do Estado. E eu não tenho por que expor aquela parte, aquele meu informante, vamos dizer assim, até porque eu vou estar colocando ela contra um grupo criminoso que pode ser até violento, né? Justamente, esse é o maior medo. Né? Mas assim, a pessoa liga para o 190, bem simples, liga para o 190 e diz que quer fazer uma denúncia. Anônima. Né? Não se preocupe que não vai acontecer vamos ficar com o número, isso não acontece. Aí nós vamos passar ou para o nosso serviço de inteligência ou para a Polícia Civil. Olha, uma denúncia anônima, assim, e a gente vai verificar. Mas eu posso ligar para eu acho que é 180, o número que tem de disco de denúncia, né? 181, ou 180 para outra coisa. E de qualquer forma, vai cair sempre. Vai chegar aqui para nós. Para vocês. Né? Então, independente do canal que a pessoa queira usar, a gente vai investigar, vai ir atrás, vai passar para a Polícia Civil, ou vai colocar o nosso serviço de inteligência como informações, e nós vamos agir de qualquer forma, sem expor essa pessoa do povo. Nós temos uma grata experiência, onde vários grupos de WhatsApp, por segmento, e é isso onde entra lá ao MAC, lá dos Vizinhos Solidários. Em que depois vão ter que, hoje não vai dar, mas nós vamos ter que voltar a esse assunto. Em que vários grupos do comércio, posto de combustível, lá da coxilha,
Então eu participo de vários desses grupos e até minha esposa reclama, né? Ah, mas tu tá em férias e tá indo nos grupos de WhatsApp. Eu digo, pois é, mas eu mesmo em férias, mesmo sentado em casa, até no banheiro, eu despacho o pessoal, eu tô lá e eu disse, ó, e daí horas, meu. E aí eu disse para ela, olha, essa semana, só no WhatsApp aqui, então aqui, ó, essas 4 pessoas foram presas, foram abordadas pela polícia, só pelo WhatsApp. Então, isso funciona muito. E aí depende muito da sociedade, da comunidade organizada. Muito obrigado por interromper vocês. Cleito, eu estou olhando aquele relógio lá, mas está certo aquele relógio? Então nós temos 1 minuto aí. É pouco. O Ayrton hoje falou pouco, né? Mas fica tranquilo. O Major Jordano aqui, nós precisamos dar essa, né? Bastante. Mas tu já vai fazer parte sempre seguido do nosso programa, pela tua função da UMAC, pela importância da UMAC, né? Eu vou deixar esse dividir isso aí, porque o fale um pouquinho aí, fica à vontade, aí, do que tu quiseres agora, né? Já praticamente finalizando o programa, né? Estamos lá com... Então, só agradecendo, né, mais uma vez essa oportunidade a mim e a União Montenegrina de Associações, né? E dizendo, reforçando mais um pouquinho do pessoal do Mudaboi, e daqui estamos a 1h10 por aí, estamos aí levando essas roupas que nos foi doada, né, ao MAC, essa pessoal do Mudaboi. Sim, e dizendo a todos que tenham um bom fim de semana, né? Quando for dirigir, não beba, se dirigir, não beba, e... Né? Não dirige, assim vai, né? E cuide-se a gente tem que cuidar bastante daquele nosso vizinho ou do condutor que está ao nosso lado, né? Para que nós também sejamos cuidados. Que Deus abençoe todos, nossa família, um bom fim de semana. Major, à vontade, meu Major também já é prata da casa, né? Florência, agradecer, é sempre um prazer estar com vocês aqui, poder trazer alguma informação daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente faz para os ouvintes, para os internautas, dizer que a gente está sempre à disposição, que a gente está sempre trabalhando, buscando o bem comum para a comunidade, porque nós também somos comunidade. Da Brigada Militar, um prazer poder servir a comunidade, e no GGI dizer que para o dia 7 de março nós teremos então uma reunião um pouco maior, que será de prestação de conta das ações onde nós já estamos, daquilo que nós já estamos fazendo. E aí, como é um momento que não haverá debate, é só uma prestação de contas, né? Nós não vamos tratar outras questões ali. A gente já combinou com o Anderson Freitas para que ele venha fazer essa palestra que a gente teve lá. Perfeito, vamos divulgar isso bastante. Para um grande grupo. Isso, né? Vamos divulgar bastante. É uma excelência nessa área. Nós saímos todos lá assim, encantados, assim, anestesiados com as palavras do cara. Bom, nosso programa se foi, né? Quero agradecer aos ouvintes internautas, né? Passa rápido. Meu obrigado a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser. Deixa lá com o clipe. Você acabou de ouvir aqui na Montenegro FM, Comunidade Cidadã. Fique ligado a seguir mais um programa líder de audiência na rádio que é 100% da nossa terra. Montenegro FM, a rádio que é 100% da nossa terra. ZYW 374, 87.9 MHz. Aqui o povo tem voz e vez. Pela primeira vez na região, Alan e Aladim. Domingo, 10 de fevereiro, 15 horas, a Nix Produções traz mais um grande show nacional, cantando seus maiores sucessos no palco do Salão Montenegro. Alan e Aladim ao vivo, uma mega estrutura de som e luz. 10 de fevereiro, no palco do Salão